Como lidar com o diagnóstico de autismo? Os diagnósticos equivocados de autismo em crianças brasileiras no Japão são uma preocupação do governo brasileiro. Uma abordagem precoce e bem orientada pode ser de grande benefício para a criança autista e melhorar significativamente a qualidade de vida de sua família. Quando ela tinha por volta de uns 7 meses de idade, eu notei umas coisinhas diferentes. Este encontro se soma aos trabalhos notáveis desenvolvidos por diversas organizações não governamentais atuantes no Japão, algumas delas presentes nesta oportunidade. Facilitar o acesso de maiores parcelas da comunidade brasileira no exterior. A grande experiência adquirida pelos especialistas no trato da questão. Alargar o debate sobre os diagnósticos equivocados e estudar mecanismos para evitá-los são, portanto, os objetivos principais deste evento. É uma autorregulação. Contextualizando o problema dos diagnósticos tardios ou equivocados de autismo aqui na comunidade brasileira no Japão, ele começou a ser sentido de uns 10 ou 15 anos para trás, né? Mas ele ganhou muita força há uns 5 anos atrás e várias ONGs, várias escolas têm procurado estudar essa incidência muito grande que tem de autismo entre brasileiros aqui no Japão. Esse problema foi levado ao Conselho de Cidadãos do Brasil aqui em Nagoya, que criou um grupo específico para lidar com isso, que é o grupo de tradutores, que é quem organizou esse evento presente agora. Esse evento que aconteceu agora no consulado é o primeiro seminário voltado para pais de como receber a notícia de que o filho deles foi diagnosticado como autista, portador do espectro autista. Esse evento agora, como é voltado para os pais e como ele é focado muito na experiência interpessoal das pessoas, quem foram os principais palestrantes foram as pessoas da Associação Autismo Vencendo o Preconceito, que são mães e pais que têm crianças portadoras do espectro autista e que se encontram para de alguma forma se apoiar, né? Então, as 3 primeiras palestras foram justamente nesse sentido de como mudou a vida das pessoas após o diagnóstico, como é que elas escolheram a forma de educação da criança, se a criança ia para uma escola brasileira, se ia para uma escola japonesa. E por último, para a gente complementar com um lado mais científico, a última pessoa que falou foi a psicoterapeuta Vanessa, né, que trabalha na One Life, e que falou de várias técnicas de como lidar com as crianças, como ensinar as crianças algumas coisas, e da importância da psicoterapia no tratamento das crianças com espectro autista, né? O que mudou após o diagnóstico? Dicas de como lidar com a situação de birras e estereotipias. Eu sou a mãe da Alicia, que hoje ela está com 4 anos. Eu vou fazer uma anamnese rapidinho de como ela foi até eu ter o diagnóstico e o que mudou em relação a isso. A minha gravidez foi normal, eu não tive nenhum problema, a Alicia nasceu saudável, linda. E ela foi crescendo, foi se desenvolvendo. Quando ela tinha por volta de uns 7 meses de idade, eu notei umas coisinhas diferentes. Falei, gente, aí eu tenho amigas que tinham com bebês da mesma idade, falei assim, filhos de vocês fazem isso? Elas, não. Falei, mas a Alicia faz, né? Que estranho. Nesse tempo, ainda bebezinha com meses de vida, né? Com 7, 8 meses, ela já tinha alguns sinais. Ela não olhava, ela evitava o contato, ela não respondia quando era chamada, ela não se interessava por brinquedo nenhum. Então a gente mostrava um chocalho, para ela era, não sei o que é isso. Só que ela engatinhou no tempo certo, ela sentou no tempo certo, aí ela foi crescendo e a gente notando essas diferenças. E o mais gritante foi o fato dela não se interagir. Ela não interagia com as outras crianças, ela não interagia com o bebê, ela não interagia com o outro e ela tinha aversão ao toque, então ela não gostava que outras pessoas a abraçassem. E aí ela passou pelo exame, aí chegou na hora dela montar, que eles apresentam, né, bloquinho de montar, pede para a criança empilhar, pede para a criança apontar, pergunta se ela sabe cor, tal. A Alicia com 1 ano e meio, ela sabia o nome de todos os animais. Ah, antes que eu me esqueça, a Alicia falou muito rápido, ela não tem atraso na fala. Com 1 ano e 2 meses ela começou a falar. A primeira palavra dela foi papai. E a Alicia era bem, nossa, o comportamento dela era bem
terrível. Quando eu falo bem terrível, era um comportamento assim, dificílimo. Não parece. Ela, você vendo, você fala, nossa, mas ela é um doce de criança. Mas ela era uma criança arredia, era uma criança com muito rituais, muito mesmo. Ela só aceitava passar por um lado da rua e tinha que ser por aquele lado da rua. Ela só aceitava uma marca de fralda, tinha que ser aquela marca de fralda. E então, o que mudou de lá pra cá, né? São 2 anos que a gente está já nessa batalha, nessa luta. Hoje, ela é uma outra criança. A Alice é uma criança que ainda tem pouco contato visual, ela não tem muito contato, ela desvia o olhar, ainda ela não é uma criança que consegue fazer tchau tchau olhando nos olhos da pessoa, ela tem essa dificuldade, mas é uma criança que hoje ela gosta do toque, ela procura por abraço, é uma criança que não tem mais esses rituais de antigamente, de que passar só em determinado lugar. Gente, antes ela tinha uns 3 meltdown por dia. Meltdown, para quem não sabe, são as crises, né? Toda criança faz birra, isso é fato. A criança autista, a birra dela é assim, 1000 elevado ao cubo. O que eu queria também pedir é que a gente tenha, para que todos nós tenhamos um pouco mais de empatia, né? Porque muitas vezes você olha alguém no supermercado ou no shopping, a criança tá lá se debatendo e tal, e muitas vezes quando a gente não é pai, a gente olha e fala, nossa, será que aquela mãe não educa o filho? É a primeira coisa que a gente pensa, sabe? Será que aquela mãe não dá um limite, não faz alguma coisa? Mas muitas vezes a gente não sabe o que se passa naquela família, com aquela mãe, com aquela criança, né? Então eu acho que isso é preciso, né? Um pouco mais de empatia. Se ela aceitar o abraço, depois conforme ela vai acalmando, essa foi uma técnica, né, que meu marido desenvolveu com a Alicia e deu certo. Ela era pequenininha nessa época. Ela entrava num colapso, aí ele pegava e falava assim, calma, com uma voz bem mansa, na altura dela, sempre na altura dos olhos, falava, calma. E aos poucos ela ia se acalmando, ela ia sentindo essa calma e ela ficava assim, ó, e ele ficava, respira, e inspira, e fazia os movimentos junto com ela, esse exercício com ela. Isso foi ajudando demais ela. Aí ela mesma, com o tempo, conforme ela ia entrando num colapso, ela fazia mesmo, sozinha. Ela, calma, calma. Muitas vezes ela não conseguia. O calma vinha com mais choro ainda, né? Então, estereotipias são movimentos repetitivos. Mas isso não é uma coisa só da criança autista. O neurotípico também tem. Aí muitas vezes você fala assim, como assim o neurotípico também tem? Tem gente que fica assim, ó, balançando o pé constantemente. Tem gente que fica assim. Tem gente que fica na caneta. Isso é, todo mundo. Isso é uma estereotipia. É um movimento repetitivo que a pessoa faz para se autorregular. É uma autorregulação. Então, rede, em casa a gente tem uma rede. A rede ajuda demais, demais, demais. Porque a criança vai estar trabalhando no vestibular, o movimento vestibular, né, se movimentando, e a rede vai estar meio que abraçando a criança. O que eu tenho para dizer é, não desistam dos seus filhos. Não desistam. É difícil? É difícil. Mas a gente consegue, né? A gente consegue, a gente precisa conseguir. E muitas vezes, eles não têm, principalmente para as crianças que não são verbais, elas não têm como chegar e falar, olha, eu estou precisando de ajuda. Então a gente precisa ver com outros olhos, não com os olhos que todo mundo está acostumado a ver. Vejam por outro prisma. Durante uma época, a gente fez uma dieta. Nós fizemos uma dieta com a Alicia. Nós fizemos uma dieta sem glúten e sem caseína. Essa dieta deu qualidade de vida para a Alicia. Hoje em dia, tem muitos estudos falando sobre, tem muitos profissionais que contestam a dieta, que falam que essa dieta não ajuda, que essa dieta não faz nada, né? A Alicia está num Roikuen normal com mediação. Ela tem uma mediadora, né? A mediadora, em japonês, fala Kahai no Sensei. Essa sensei, ela fica com mais 3 crianças, Alicia e mais 2 crianças no espectro, junto com as outras demais crianças. Então tem a sensei que fica com todas as crianças da sala, e essa outra Kahai no Sensei, que ela vai fazer a mediação. Então não que ela fica separada, ela fica junto na mesma sala e coloca as crianças para brincar. E numa dessas reuniões que eu tive recentemente com a diretora e com a Kahai Sensei, o que ela me falou foi que elas estão passadas, esse foi meio mais ou menos o termo que ela usou com a Alicia, porque é uma criança que entrou agora em abril, só que ela fala em Nihongo,
ela entende o que estão falando, ela está se tornando bilíngue. E uma coisa que nós falamos foi assim: Alicia, é assim, na escola você só vai falar em japonês, só em Nihongo. Em casa a gente só vai conversar o português. Benefícios das terapias. Dicas de atividades com os pais. Primeiramente, procurar os profissionais adequados, né? Mesmo vocês tendo dificuldade em achar profissionais brasileiros, procurem profissionais japoneses, porque existem, tá? Neuropediatra ou psiquiatra infantil. Esse profissional vai acompanhar o filho de vocês em todo o desenvolvimento, realmente para verificar se está havendo um desenvolvimento adequado dessa criança e acompanhar se essa criança precisa de um medicamento ou se essa criança está se desenvolvendo sem a necessidade de um medicamento. Então, é necessário que tenha o acompanhamento desse profissional. A fonoaudióloga, por que ela é importante? Ela é que vai ajudar os pais e ajudar essa criança na comunicação, verbal ou não verbal. Nem sempre a gente fala assim, a comunicação é falar. Não necessariamente a comunicação é falar. Muitas vezes você pode usar a comunicação através de cartões, através de computador. A terapeuta ocupacional. A terapeuta ocupacional, ela tem o papel de ensinar a criança nas atividades diárias do dia a dia, né? Nas atividades diárias da vida dela. O que ela vai fazer? Ela vai ensinar a criança a vestir uma roupa, a vestir um sapato, a tirar a roupa, a tirar o sapato, a abotoar essa roupa, fechar um zíper, abrir um zíper, segurar num garfo, segurar uma faca, comer, segurar um copo. A psicóloga é essencial no comportamento da criança, né? E ajudar aos pais também. Nem sempre a mesma psicóloga que vai ajudar o pai com o comportamento da criança, entender o que a criança está passando, o que a criança está tentando expressar, é o mesmo psicólogo que vai atender os pais. Muitas vezes isso precisa ser separado, tá? A psicopedagoga, ela vai ajudar a criança no que se refere à escola, né? Quais as dificuldades que a criança está apresentando dentro do ambiente escolar. O fisioterapeuta, ele cuida de tudo que está relacionado ao movimento do corpo, né? Isso tanto o movimento mão, perna, cabeça, abaixar, levantar, como os movimentos internos que muitas vezes vocês não sabem exatamente o que um fisioterapeuta faz, né? Respiração, desenvolvimento de uma carga respiratória e cardíaca melhor, para que aquela criança tenha mais resistência e consiga fazer atividades físicas mais prolongadas. Os benefícios das terapias, eu vou falar rapidinho: comunicação verbal alternativa, que eu já falei, melhoras comportamentais, melhora nas atividades de vida diária, melhora nas interações sociais, melhora na liberação de hormônios e neurotransmissores e comunicação neural. É muito importante que a escola e os pais tenham um bom relacionamento. É importante que os pais desenvolvam em casa agendas. Essas agendas, elas podem ser diárias, elas podem ser semanais, elas podem ser quinzenais e mensais. Só o fato de ter a foto do armário já faz com que eles entendam que eles têm que ir para o armário e trocar de roupa. Número 3, a ginástica. E número 4, dentro da água, fazer o exercício de natação. Aqui mais exemplo, né, ensinando matemática. São formas visuais e lúdicas que eles precisam muito, porque não adianta falar assim, olha, 2 mais 2 é igual a 4. Eles não têm esse processamento cerebral como nós temos. Eu entendo uma coisa que o Japão, ele não faz muito, que é brincar com o alimento, porque eles têm um profundo respeito pelo alimento, por toda a dificuldade que eles passaram, de guerra, de falta de alimento. Mas eu brinco com o alimento com a criança, né? Porque é um aspecto diferente. Aqui, nessa outra foto, eu separei, né? Esses EVAs, eles são grandes e ela tem que andar fazendo assim. Então, assim, o equilíbrio que ela precisa ter de se manter, por exemplo, 10 segundos em cima de um pé só, ela ainda não consegue, mas se de repente ela se manter 2 hoje, amanhã ela se manter 5, semana que vem ela pode se manter os 10 segundos e daqui a pouco ela está brincando na escola de pular amarelinha. É importantíssimo que vocês acreditem que essas crianças são capazes e deem oportunidades para elas mostrarem isso. A criança, quando ela recebe um diagnóstico aqui no Japão, ela tem o direito de tirar uma carteirinha chamada de Kyushacho. Essa carteirinha, ela dá para a criança o direito da criança frequentar um Daisabisu. O que é um Daisabisu? Ou o que é um centro de terapia? Com essa carteirinha, a criança
vai em horário marcado para esse Day Sabes, onde tem profissionais especializados que ajudam a criança nesse desenvolvimento e com essas terapias, e também ajudam os pais. Alimentação seletiva e hiperatividade. Alimentação seletiva, na verdade, o que é isso? Eu acho que todos nós temos isso. Tem coisas que a gente ama, que a gente adora comer, mas tem coisas que a gente... Só que as crianças autistas, elas são mais... Para eles, o doce não é igual o doce que a gente sente, o açúcar que a gente sente, é diferente. O azedo, o salgado, e então o paladar deles é muito diferente. A hiperatividade, ele é também da família do autismo também, né? É um dos sintomas do autismo também. Então, não descarta que a criança não seja autista, mas é num grau bem leve, tá? Bem leve. Então, não precisa se preocupar tanto. Sinais de alertas mais frequentes são dificuldades para concentrar em um só estímulo. Não consegue ficar sentado, tipo assim, fazendo a mesma coisa, né? Então, tem muita dificuldade. Dificuldade em prestar atenção. Por exemplo, a professora está falando, ele tem muita dificuldade, não consegue ficar concentrado em ouvir. Às vezes está ouvindo, mas não está entrando nada na cabeça. Só não pode deixar a criança chegar a esse ponto. Trabalhe bastante com a criança, tente compreender a criança, converse bastante com a criança. E geralmente os pais que têm os filhos com autismo ou com hiperatividade, com TDA no caso, precisa realmente de ajuda de profissional. E como a Jamile disse, é bom ter alguém para você desabafar, uma psicóloga que entenda do assunto. E fica também, tem um livro que eu, a Vanessa, a Fabiana e a Jamile ama muito. Esse livro aqui, O que me faz pular. Ele é um japonês, chama Higashida Naoki. Hoje ele está com 20 e poucos anos, né? Ele não é verbal. Gente, ele não é verbal, porém ele escreveu esse livro. E leia esse livro e vocês vão entender a luta da mãe e que nada é impossível. Ele não lê, ele não consegue formar frases, mas ele consegue escrever um livro e vocês vão entender como que ele consegue fazer isso. Como decidir em relação à vida escolar da criança? Escola japonesa ou escola brasileira? Tem alguma coisa errada, então eu filmei ele e mandei esse vídeo pro Brasil para minha prima estar vendo, olha, será que você pode me ajudar? Porque ele tá agindo assim, 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 e eu tô preocupada porque não tá normal. E eu tive os dois lados, porque aqui eles fazem uma avaliação de uma forma com tantos profissionais e no Brasil é diferente. Então eu larguei tudo e eu fui pro Brasil com o Daniel, isso com 2 anos de idade, 2 anos e 1 mês. Ficamos primeiramente 3 meses. Chegando lá, eu me deparei com uma situação que eu nunca imaginei na minha vida. Que era 3 meses que eu fiquei lá, praticamente todos os dias eu estava dentro de uma clínica. Então ele passou por uma avaliação médica, uma triagem que aqui é difícil ter isso. Gente, eu vou só abrir um parênteses no que ela tá falando, porque assim, eu tô recente chegada no Brasil, né? Cheguei há 1 ano. E toda a minha experiência, na verdade, com o meu trabalho é no Brasil. Tudo que a Jamile está dizendo com relação ao tratamento que ela fez no Brasil foi tudo particular, tá? Aqui vocês têm uma ajuda governamental para isso, o que no Brasil é diferente. Então, assim, não pense vocês que estão aqui hoje, então eu vou fazer como a Jamile fez e vou embora, né? Porque é muito importante que todo mundo saiba disso. Alguém que queira ir para o Brasil para tratar o filho lá, façam antes uma poupança e vá preparado, porque realmente o tratamento é muito caro. Muito. Eu fiz o plano da Unimed e lá a Unimed, para você ter noção, consultas anuais, são 23 consultas de fono anuais. O Daniel ia 3 vezes por semana na fono, então 2 meses e meio, 3 meses, acabou o limite. É um pediatra, é um neurologista, é um neuropediatra, é um psicólogo, é um fono, é uma equipe médica para chegar a uma avaliação. Eu tenho um laudo médico do meu filho que eu carrego há anos, aonde eu tento passar, se vocês tiverem interesse de ver, um laudo fechado de uma equipe médica para chegar realmente, olha, ele tem autismo e o que você tem que fazer. Eu tive vamos dizer, a sorte de descobrir cedo.
de ser uma coisa precoce. Isso ajuda muito. Quanto antes você correr atrás, para o desenvolvimento dele, é todo, é motor, é físico, é tudo, para tudo. Você vai ajudar muito. Eu expliquei, doutora, eu não moro aqui, eu não sei o que fazer, eu não sei por onde começar, eu vou embora. E lá no Japão não tem terapeuta ocupacional, lá no Japão não tem um pediatra que chega, faz exame de sangue, disso. Aqui não tem, a gente tem que pedir para fazer uma coisa. Lá não tem, lá não existe isso. Ela falou uma frase que eu falo que eu levo para minha vida toda assim. Eu vou tentar te ajudar no que eu posso, mas acho que o principal que você tem que fazer a partir de agora é você entrar no mundo dele. Quando você entrar no mundo dele, você vai conseguir entender e você vai conseguir ajudar ele. Aí entrar no mundo dele, mamãe, entrar no mundo dele é você se dedicar o tempo todo, você ter paciência, você estudar, você procurar os profissionais corretos e cada dia trabalhar o que realmente ele necessita. Hoje em dia você vai deixando, aí tá com 5, 6 anos, nossa, aí em vez de você ter feito um pouquinho antes, você vai deixando, o negócio vai aumentando. Às vezes ele não tem uma estereotipia, ele vai começar a ter, às vezes ele não tem ecolalia, ele vai começar a ter um atraso de fala. Quando eu estive no Brasil, por orientação das médicas, falou, mãe, por que você não vai numa psicóloga? Porque a pressão psicológica, o novo, o que você tem que fazer, o que você vai ter que fazer todos os dias é muito grande. Porque a gente, além de ser mãe, a gente trabalha fora, a gente é esposa, a gente, às vezes, tem que cuidar de um pai e de uma mãe. Então, a gente não tem só um filho autista para cuidar dentro de casa. A gente tem outros fatores que chega uma hora que a pressão psicológica da gente é muito grande. Eu passei por psicóloga, 6, 7 meses. Eu falo que isso me ajudou muito. Me ajudou muito para eu ser mais paciente, para eu ser mais calma, para me entender, para me poder... É igual ela falou, se eu não estiver bem, não tem como eu ajudar ele, nem você, nunca. Então, a criança autista, ela tem rotina, muita rotina, né? Então, mude a rotina, mude o móvel dentro de casa, não deixe ele brincar com o mesmo brinquedo, mude o brinquedo, sabe? Não deixa repetir o desenho. Então, porque você tem que tirar um pouco isso dele. Ele tem outras coisas para ele conhecer, tem outras coisas para ele, sabe, descobrir. Eu vou entrar num tema que, para mim, eu acho que também foi a segunda fase mais difícil na minha vida. A fase escolar. E a gente está num país que, infelizmente, é separado. Uma criança que tem uma síndrome, que tem um autismo, que tem um Down, ele é separado, sim, de uma classe normal. Eu pedi para entrar na escola, eu pedi para acompanhar 2 dias de aula na classe especial. E dentro da classe especial, aqui no Japão, pelo menos ali na região onde eu moro, são crianças com autismo e Down, e na outra classe seria crianças com autismo e retardamento mental, junto, na mesma sala. Então eu me deparei, peraí, eu fiz tanta coisa, eu conquistei tanta coisa, para mim jogar ele dentro dessa sala e não desmerecendo, porque eu gosto muito da educação japonesa, eu tenho um filho numa escola japonesa. Só que no meu momento lá foi decisivo, eu digo, ou eu deixo ele na brasileira, porque é igual a médica falou, você tem que ter uma língua mãe para a criança, isso é fundamental, você tem que escolher primeiro uma língua. E quando eu saí do Brasil, ela falou assim, nunca limite seu filho para o potencial dele. Nunca duvide do potencial que ele tem. Para nada. Para falar, para conversar, para estudar, para nada. Nunca duvide do potencial do seu filho. É um começo de muita coisa. Não é só chegar, olha, meu filho vai para a escola, vai ingressar, toma. Não é assim. Se você não ensinar ele a cortar com uma tesoura, ele vai chegar na escola, ele vai ficar perdido. Por mais que ele vá conseguir, sim. Se você não trabalhar com uma cola, são vários fatores para a criança realmente, eu falo, ingressar e ter uma parceria, porque eu falo que hoje eu tenho uma parceria com a escola. Papai e mamãe, vocês são marido e mulher, então eu vou falar uma coisa rapidinho, que na psicologia, quando eu passei esses 7 meses, a gente não pode esquecer esse fator, por favor, papai e mamãe.
Não é porque vocês descobriram ou têm suspeitas que o teu filho tem autismo. Não deixam de ser marido e mulher. Não deixam de um cuidar do outro. Porque vocês precisam ter isso muito forte entre vocês. Se vocês não estiverem bem, os filhos de vocês não vão estar bem. Se vocês não estiverem felizes, os filhos de vocês não vão estar felizes. Mas eu vou deixar, acho que só 2 frases assim que eu falo, que eu levo para o meu dia a dia. Nunca duvidem, em hipótese alguma, seja uma brincadeira, seja, sabe, no dia a dia, seja nas coisas mais simples da capacidade do teu filho. Em momento algum coloca o autismo à frente do teu amor, nunca. Não me importa o que os outros vão olhar, não me importa o que os outros vão falar. O mais importante é eu estar feliz e meu filho estar feliz, acabou. Contem sempre com este consulado, com o consulado do Brasil em Tóquio, com o consulado em Hamamatsu e com a Embaixada do Brasil.